na parte de domingo, tradições humanas versus mandamentos divinos. O que é mais importante, a tradição ou o mandamento de Deus? Os judeus foram enganados por suas tradições. E hoje, você acha que existem tradições na igreja, muitas vezes colocadas acima da palavra de Deus? Vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, vamos ler então o verso 1 até o verso 13. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando diz não comem sem lavar as mãos muitas vezes, eram 7 vezes. Você acha que precisamos lavar 7 vezes as mãos antes de comer? Você acha que Jesus e os discípulos comiam com mãos sujas? Não, eles lavavam as mãos. Mas eles não lavavam 7 vezes. Essa era uma tradição. E por isso os fariseus consideravam Jesus e os seus discípulos comendo alimentos sem lavar as mãos. Mas não era verdade. Eles não seguiam a tradição de lavar 7 vezes, mas lavavam as mãos antes de comer. Verso 4. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Naquele tempo, eles queriam obedecer a Deus, mas obedeciam tradições humanas, e ao mesmo tempo desprezavam os mandamentos de Deus. E hoje, a tradição romana, da igreja romana, as tradições são colocadas acima da Bíblia. Não existe um mandamento bíblico que mande guardar o domingo, mas todos guardam o domingo. É uma tradição colocada acima do mandamento de Deus que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Isto é Bíblia, isto é mandamento de Deus. Êxodo capítulo 20, versos 8 até o verso 11. Mas eles preferem seguir tradições, como por exemplo a veneração dos santos. Não existe nenhum mandamento bíblico mandando você venerar os santos. Os santos são intercessores? Não são intercessores, não são mediadores. Isto é tradição romana. Queridos, a Bíblia diz que existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Só Jesus é intercessor, só Jesus é mediador. E os santos católicos? Isto é tradição que eles colocam acima da Bíblia, acima dos mandamentos de Deus. E as imagens que estão dentro da igreja? Imagens diante das quais eles se ajoelham. Isto é tradição, porque o mandamento de Deus fala: não te curvarás, não as adorarás, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe em cima no céu, nem embaixo na terra. Isto é mandamento de Deus em Êxodo capítulo 20. Queridos, hoje estão seguindo tradições em vez de mandamentos de Deus. Isto acontecia naquele tempo também. Eles seguiam tradições, como diz aqui o capítulo 7 de Marcos e o verso 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor. Corbã quer dizer algo que você deu para Deus. Então você não precisaria
ajudar o seu papai, sua mamãe na velhice, porque você dedicou a Deus seus bens, suas propriedades, e você estaria livre e isento de ajudar o pai e a mãe na velhice? Isto era pura tradição hipócrita. Queridos, colocaram a tradição acima do mandamento de Deus que diz, o mandamento de Deus ordena, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isto é mandamento. Mas a tradição deles dizia, se você dedicar ao templo, se você der suas propriedades, os seus bens para o templo, você poderá viver com esses bens, com essas propriedades, enquanto viver. E quando morrer, tudo será do templo. Você, desta forma, está desobrigado para não precisar cuidar do seu pai e da sua mãe na velhice. Ou seja, não gastar nenhum dinheiro com os pais na velhice. Isto era pura hipocrisia colocada acima do mandamento de Deus. Então, no capítulo 7, verso 12, diz, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. Queridos, aqui estão os exemplos que Jesus deu de como eles estavam invalidando os mandamentos de Deus, usando o quê? A tradição judaica, a tradição dos hipócritas fariseus e saduceus e escribas. Podemos imaginar as crianças estudando este texto que lemos de Marcos 7, na escola sabatina, voltando para casa e dizendo à mamãe que não precisam mais lavar as mãos antes de comer, porque Jesus disse isso. No entanto, essa história não fala sobre higiene. Jesus não respondeu diretamente à pergunta que lhe foi feita. Em vez disso, ele defendeu os discípulos por meio de uma resposta dividida em duas partes. Primeiramente, Jesus citou as palavras incisivas de Isaías, que repreendiam uma nação que honrava a Deus com palavras, mas cujo coração estava longe de Deus. A citação de Isaías prossegue condenando o povo por colocar as tradições humanas no lugar dos mandamentos divinos. A segunda parte da resposta de Jesus reproduziu a citação de Isaías. O Senhor citou o mandamento de Deus a respeito de honrar os pais, o que inclui cuidar deles na velhice, e o contrastou com uma tradição religiosa segundo a qual alguém poderia apresentar a Deus uma oferta chamada Corbã e ainda usar o dinheiro para si mesmo, mas se recusar a usá-lo em favor dos pais idosos que estivessem em necessidade. Podemos imaginar esta cena? Desculpe-me, meu querido pai, eu gostaria muito de ajudá-lo, mas dei o dinheiro para o templo. Isto era pura hipocrisia. Jesus atacou esse tipo de hipocrisia de modo intransigente. Aquelas pessoas colocavam suas tradições acima da palavra de Deus e ao fazê-lo estavam pecando. Meu querido irmão, naquele tempo existiam tradições doutrinárias. Tradições doutrinárias. Assim como a Igreja de Roma tem tradições doutrinárias que não têm nenhum apoio bíblico. São doutrinas com base na tradição. Mas nós, como igreja adventista, será que nós temos tradição também? Temos sim. Nós temos tradição profética. Nós temos interpretações proféticas, como a interpretação dos 7 selos, a interpretação das 7 trombetas, a interpretação das 7 cabeças de Apocalipse 17. Nós temos interpretações oficiais na igreja que vieram da tradição, porque alguém ensinou desta forma e outro também ensinou, e porque por 40 anos, ou por 50 anos, ou por 70 anos estamos ensinando desta forma, então todos acham que isto é correto. Mas isto é tradição profética. Deixe que a Bíblia explique a Bíblia nos 7 selos do Apocalipse, nas 7 trombetas de Apocalipse, nos 7 reis de Apocalipse 17. Deixe que a Bíblia explique a Bíblia. Não siga a tradição. Podemos muitas vezes condenar a Igreja de Roma por doutrinas com base na tradição e podemos estar errando também com tradições proféticas. Não vamos invalidar a Bíblia por causa da tradição. Deixe que a Bíblia explique a Bíblia. É a melhor intérprete de si mesma, a Bíblia, a melhor intérprete de si mesma. Que o Espírito Santo o guie, o oriente e o abençoe. Aleluia!